Boa noite, queridos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês nessa noite. Que possamos buscar juntos na presença de Deus a paz para que habite em nossos corações, para que habite em nossas vidas, para mais uma semana que está se iniciando, que já se iniciou hoje, que possamos juntos engrandecer e louvar ao nome do nosso Deus, que Ele é o único que é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Humano nenhum merece isso que nós fazemos para Ele. Só Ele que merece isso. Às vezes as pessoas ficam tão eufóricas, ficam tão entusiasmadas com algum cantor, uma cantora, um astro, alguém humano que tem um respaldo, tem um conhecimento mundial, e às vezes a pessoa fica idolatrando, fica se derramando, fazendo tantas coisas para uma pessoa, para um homem, para uma mulher. E nós estamos aqui para engrandecer, adorar, exaltar a Deus. A Ele todo louvor, toda honra e toda glória para sempre. Amém? Então nós vamos cantar uma canção, eu e minha esposa, dando início ao culto, aqui mais uma live, que nós estamos aqui fazendo de nossa casa mesmo, para que não venhamos a esmorecer, não venhamos a nos entristecer com a situação. Nós sabemos que aqui Campo Largo, todas as igrejas estão fechadas aos domingos, é permitido abrir apenas durante a semana, num horário comercial, como se fosse assim, como todo comércio, como alguns dos irmãos precisam trabalhar. Então, como que fazemos isso? Então, nós precisamos usar da internet, usar do Facebook para transmitir essa live, para então nós possamos assim ter um cântico, também ter a palavra de Deus, que é importante e que traz vida e que traz abundância para a nossa comunhão espiritual. Amém? Então, vamos cantar essa canção. Mesmo que eu ande meio frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, o Senhor, Ele sempre será o nosso Deus. Sem direção.
Amém. Glória a Deus por essa canção. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Pai, porque apesar da situação, apesar do momento em qual nós estamos vivendo, que nós não paramos, não venhamos a cessar de buscar ao Senhor, não venhamos parar de louvar ao Senhor e de buscar ao Senhor, porque são momentos difíceis, são momentos que mais ainda nós devemos nos agarrar com fé na busca do Senhor para nos conduzir seguros, assim como diz o Salmo 23, que o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará, que nos faz repousar nas margens de águas tranquilas, pastos verdejantes, e o Senhor tem nos ajudado, tem sido fiel conosco. Nós queremos também, de uma forma também, buscar sermos fiéis e crentes verdadeiramente na sua palavra, que traz vida e traz abundância para nossos lares e nossas famílias. Assim nós oramos em teu nome, Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias lá em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 7. 2 Reis, vamos lá, 2 Reis, capítulo 7, versículo 3 ao versículo 15. Vamos falar de exemplo de 4 homens leprosos que fizeram toda a diferença para a sua cidade, para seu país, em meio a um cerco causado pelos inimigos. Então esses homens que estavam fadados, que estavam de certa forma já prometidos à morte, porque eles estavam enfermos, estavam doentes, a doença que eles tinham não tinha cura naquela época, mas eles fizeram algo muito diferente que fez com que as pessoas da cidade deles fosse salva e assim novamente pudessem ter abundância nos alimentos. Vamos lá. 2 Reis, capítulo 7, versículo 3 ao versículo 15. Livro de 2 Reis, capítulo 7, versículo 3 ao versículo 15, diz assim: 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos entrarmos na cidade, há fome na cidade, morreremos. Lá, se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos contra o arraial dos Sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Sírios, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Sírios ruído de carros e de cavalos e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas e os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata e ouro e vestes e se foram e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, esse dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. E viram, pois abrandaram ao porteiro da cidade e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Sírios, e eis que lá não havia ninguém, vós ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Levantou-se o rei de noite e disse a seus servos: agora eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem que
eles que estamos esfameados. Por isso, saíram do arraial e esconderam-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos nela. Então um dos seus servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 dos cavalos que ainda restam na cidade, pois toda a multidão de Israel ficou aqui. De resto, terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemos homens e vejamos. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei enviou os homens após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. Foram após eles até ao Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de armas que os sírios, na sua pressa, tinham lançado fora. Voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei até aqui. Senhor, nós queremos te agradecer pela sua palavra. Nós queremos te agradecer também por essa meditação que iremos ter nessa noite, nessa live, nesse momento, nesse tempo. E assim, para que cada um que está nos acompanhando em seu lar, em sua casa, em sua residência, com sua família, ou até mesmo sozinho, que possa, Deus, ser instruído e ser cheio, Deus, também da sua palavra, da sua graça, da sua misericórdia, através do Espírito Santo de Deus, que nós oramos. Amém. Tudo bem, queridos? Quero falar então, nessa noite, sobre esses 4 leprosos, esses homens que estavam fadados à morte, estavam condenados à morte, mas eles fizeram a diferença. Vamos contextualizar o que estava acontecendo aqui. Samaria ela estava sendo sitiada pelos inimigos sírios. Então já estava acontecendo esse cerco há muito tempo, pela razão que a cidade em si ela estava passando muita necessidade, muita fome, em que até as suas mães estavam comendo seus filhos. E até leva um parecer desse perante o rei fica muito triste com isso, chega a rasgar suas roupas em forma de luto, em forma de grande tristeza. Então aqui está a cidade padecendo pelo cerco causado pelos sírios, em que estavam olhando para si mesmo e cada um estava vendo o outro cada vez mais magro, cada vez mais debilitado e até mesmo doente. Em cena entra esses 4 homens, esses 4 leprosos. A lepra era uma doença naquela época muito grave, porque levava as pessoas, levava os seres, os homens e as mulheres leprosos, elas estavam proibidos de se aproximar dos lugares povoados. Então, portanto, eles eram desprezados por todos, porque eram leprosos, eram doentes, então eles eram desprezados, porque se parecia um homem, uma mulher, alguém que estava com lepra, que estava com uma mancha na pele, já gritavam que era leproso. Então eles estavam sendo assim desprezados por estarem doentes. A lepra era uma doença na pele que não havia cura específica naquela época. Havia casos em que as pessoas que ficavam doentes afetava a carne, afetava os músculos, afetava os nervos, causando assim um mau cheiro e até perca de membros. Às vezes era normal, a pessoa leprosa tem sem um dedo, o dedo, às vezes até sem a mão, tem uma parte do pé, por causa que a lepra ela ia correndo, ela ia deixando a carne bem podre. E isso fazia com que eles cheiravam mal, então isso, como não tinha cura, então eles precisavam ficar afastados por causa dessa doença e por causa do avanço que ela causava na pessoa e também pela forma como ela podia ser passada a outra pessoa, porque ela não tinha cura. Então a pessoa ela estava sendo obrigada a ficar longe da sua família, longe da sua cidade, longe do seu povoado, para que nenhuma outra pessoa fosse contaminar e assim então se tornar impura. Porque na lei de Moisés, o leproso, ele tinha algumas ordens a ser seguidas. E assim o povo também. Nós podemos ver lá em Levítico, capítulo 13, versículo 45 e 46, que fala assim: as vestes do leproso em que está a praga serão rasgadas, e os seus cabelos serão desgrenhados. Cobrirá o bigode, fala assim, cobrirá a boca, e clamará: imundo, imundo!
Será imundo durante os dias em que a praga estiver nele. É imundo e habitará só, e a sua habitação será fora do arraial. Também lá em Números podemos ver o seguinte, Números capítulo 5, versículo 1 e 4, que fala o seguinte: Disse o Senhor a Moisés, ordena aos filhos de Israel que lancem para fora do arraial todo leproso, todo que padece fluxo de todo imundo por ter tocado em algum morto. Tanto homem como mulher os lançareis, para fora do arraial os lançareis, para que não contaminem o arraial no meio do qual eu habito. Os filhos de Israel fizeram assim e os lançaram para fora do arraial, como o Senhor falara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Então aqui estavam esses 4 leprosos, esses 4 homens, possivelmente poderia ter sido mais gente, então sobraram esses 4, e eles estavam para fora do arraial como cumprimento daquilo que era a lei de Moisés, daquilo que Deus havia falado a Moisés. Se a pessoa estava imunda, se a pessoa estava leprosa, ela deveria viver fora da redoma com as outras pessoas, fora do convívio com as outras pessoas, então ela deveria viver isolada. Nós vemos exemplos de reis, vemos exemplos de comandantes de exército, exemplo de rei, o rei Uzias. Ele foi um rei que, no seu início de vida, foi um rei muito bom, muito buscador de Deus, muito entusiasmado com a busca diária com o Senhor. E assim foi acrescendo de riquezas, de poder e até mesmo de glória. E isso fez com que ele tomasse uma atitude que não convinha ser dele. Ele queria queimar incenso no altar do Senhor. Mas o incenso era queimado só pelos sacerdotes, só pelos descendentes de Arão, só pelos levitas. Mas o rei queria fazer isso. Mas quando ele decidiu fazer isso, Deus não se agradou disso, então fez com que nascesse uma lepra na testa dele. Então o sacerdote já viu e falou: lepra, imundo! Então ele mesmo já saiu correndo e acabou que ele teve que viver o restante da sua vida em um lugar isolado, porque ele estava leproso. Então ele viveu o restante da sua vida isolado por razão da lepra. Nós vemos também que mesmo no capítulo 5 de Reis, a referência de um general de guerra, Ciro até, por exemplo, um Ciro chamado Naamã, que ele também era leproso. E então, uma dessas guerras que a Síria fez com Israel levou uma menina, e essa menina falou a exemplo de um sacerdote, um profeta de Deus, Eliseu. Então Naamã foi visitar Israel, foi ter com Eliseu. Eliseu não foi ver com ele ficou até indignado. Como que esse homem de Deus não veio falar comigo? Então Eliseu só manda dizer assim: manda com que Naamã se banhe no rio Jordão 7 vezes. Ele ficou indignado: mas como isso? Vou me banhar 7 vezes? Aí um dos seus comandados fala assim: se não fosse tão difícil, você não faria? E ele fica indignado: mas lá no nosso país tem rios melhores, Abadã e Farfá são melhores do que esse Jordão. Então fala: mas por que então se não se banha? Então ele vai lá e mergulha 7 vezes e sai purificado da sua lepra. Vemos também exemplo de 10 homens leprosos que se encontram com Jesus. E Jesus então olha para eles e cura os 10. Então Jesus fala assim: apresente-se ao sacerdote. Mas quando eles estão indo, eles ficam curados e um percebe e volta. E esse um é samaritano, ou seja, esse um ainda não é judeu, ele não é israelita, ele é uma das pessoas de fora do convívio religioso da época e é o único que volta para se apresentar a Jesus e agradecer. Então por isso essa noite quero falar sobre a ação salvadora dos leprosos de Samaria. A ação salvadora dos leprosos de Samaria. Primeiro, vamos lá, a atitude de coragem de quem já perdeu tudo. Vamos ler aqui versículo 3 e 5 novamente de 2 Reis capítulo 7, que diz o seguinte: 4 homens leprosos estavam à entrada da porta da cidade de Samaria, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Pergunta para o outro.
Continuando, fala assim: se dissermos, entramos na cidade e fomos na cidade, morreremos aqui. Morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Então eles tinham essa. Vamos entrar na cidade e lá na cidade tem fome, vamos morrer. Se ficarmos sentados aqui, vamos morrer. Então fala assim: vamos, pois, agora e demos contra no arraial dos Sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Então eles estavam nessa questionamento entre eles. Então o versículo 5 vai falar assim: levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Sírios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Olha que sua situação. Eles tomaram uma atitude. Eles já haviam perdido tudo. Com certeza, um desses 4 homens, ou até os 4, tinha família, tinha algum dinheiro, tinha algum bem, talvez era comerciante, talvez era um homem de influência até do rei, mas por razão da lepra ele deveria ficar fora do arraial. Por razão da lepra ele deveria viver fora da cidade. E ali estão os 4, porque eles já estavam condenados à morte, porque não havia cura. Eles já estavam até cansados de ficarem leprosos, como se tivesse uma solução de curar a lepra daquele momento. Se não fosse somente por intervenção divina, como nós vimos no início. Até de Naamã, como ele é até assírio, e a própria Síria que está ali cercando Israel, como ele pôde ser curado. Então aqui estão esses homens, eles já tinham perdido tudo que eles tinham, a família, a mulher. Nós vimos o exemplo do rei. Ele era rei, mas mesmo assim ele teve que viver isolado por causa da lepra. E aqui estão esses homens, 4 homens leprosos estavam sentados à porta, estavam lá bonitinhos, sentados, olhando um para o outro. A sua lepra está maior que a minha, seu dedo já caiu, o meu está aqui ainda. Então eles estavam lá sentadinhos e eles começam a dialogar entre eles, conversar um com o outro. Eles falam assim: para que estaremos nós aqui sentados até morrer? Vamos ficar sentados até morrer? Não vamos fazer nada? Não vamos nos colocar para tomar nenhuma atitude? Vamos ficar aqui assistindo tudo e morrermos sentados? Então o texto continua dizendo: se dissermos que entraremos na cidade, já fomos na cidade. Então vamos morrer lá dentro da cidade porque lá tem fome. E nós não podemos entrar na cidade porque somos leprosos. Se ficarmos sentados aqui, também vamos morrer. O que queremos fazer? Então um deles fala assim: vamos lá para os Sírios. Vamos lá. Vamos entrar lá. Agora, demos conosco no arraial dos Sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Eles já estavam na sua consciência que eles estavam realmente condenados à morte, porque eles eram leprosos. Então eles iriam só piorar e morrer daquela função, daquele jeito que eles estavam, leprosos. Então o que aconteceu? Ao anoitecer, eles pensaram: vamos de noite, porque talvez eles vão estar já meio amontoadinho lá, comendo alguma coisa ali, talvez eles joguem um pedacinho de comida para nós, um pedacinho de carne, um pedacinho de pão, nós vamos comer, vamos nos alimentar, pelo menos vamos morrer de fome. E se eles não quiserem nos alimentar, nos matar, esse é o nosso destino, a morte mesmo. Então eles levantam. Eles levantaram ao anoitecer-se para dirigir-se no arraial dos Sírios. E tendo chegado à entrada do arraial, eles têm uma surpresa. O que eles encontram lá? Não encontram nada, não encontram ninguém. Só as cabanas. Mais para frente vão ver que eles vão encontrar os cavalos e vão encontrar os jumentos. Então eles literalmente sumiram. Tudo porque eles foram até ao arraial dos Sírios. E com essa atitude de eles irem para o arraial dos Sírios, Deus age naquele anoitecer. Deus age de uma forma naquele anoitecer que faz com que todos os sírios vão embora correndo de forma desesperadora.
Vamos ver aqui como que essa ação desses leprosos lá de Samaria fez com que o Senhor espantasse os inimigos. Versículos 6 e 7 fala assim: porque o Senhor fizera ouvir. Porque quando eles entraram no arraial, eis que não havia lá ninguém. Então o versículo 6 começa a explicar por que não havia lá ninguém. Por que os sírios foram embora? Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruídos de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns para os outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. E o versículo 7, pelo que se levantaram e fugindo, ao anoitecer deram as suas tendas, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, o arraial como estava, e fugiram para salvar sua vida. Olha só o que está acontecendo aqui. O que o Senhor fez através desses leprosos. O Senhor já tinha tudo planejado na nossa mão, porque se nós formos ver depois o contexto todo, antes e o depois, havia uma profecia. Que naquele dia que os leprosos estavam sentados, o profeta Eliseu falou que no outro dia, naquela mesma hora, aquilo que estava sendo superfaturado, que era uma cabeça de jumento e um pouco de esterco de pomba, ia ser vendido por valores significativos. E aqui está Deus agindo pela ação de 4 homens que naquele momento, naquela hora, naquele tempo, eram pessoas que não tinham mais valor, eram insignificantes, eram desprezados porque eles estavam leprosos. Então o Senhor, no seu poder, o Senhor, na sua ação de Senhor, de Deus e comandante de todo o universo, Ele faz com que os sírios ouçam a aproximação de um grande exército, ruído de carros e de cavaleiros. O mesmo entardecer, no mesmo anoitecer que os leprosos resolvem ir para o arraial dos sírios, é exatamente nesse entardecer que o Senhor faz com que os sírios ouçam o ruído dos carros, os ruídos de um grande exército. Então faz com que os inimigos fujam de medo, ao ponto de não levarem nada, só quererem salvar as suas próprias vidas. Olha essa ação de Deus que fez através da ação de 4 homens que no início estavam só sentados aguardando o quê? A morte. E porque eles decidiram ir ver o arraial dos sírios, fez com que quando eles estivessem indo, os sírios ouvissem que estivesse vindo um exército. Olha só. 4 leprosos fez o barulho de um grande exército, ao ponto de espantar um exército inteiro, ao ponto deles saírem correndo de forma a deixar tudo para trás, deixar tendas, deixar capas, deixar comida, deixar tudo, só quererem salvar as suas vidas. Olha só como que Deus é extraordinário, como que Deus ele faz acontecer da forma com que Ele planeja. Às vezes nós temos planos, às vezes nós temos alvos profissionais da nossa vida, alvos espirituais, e às vezes nós não conseguimos colocar todos em prática, porque nós não buscamos primeiramente a Deus. Deus está no controle da nossa vida, Deus está no controle da situação e do curso do universo. Nada humano faz com que o mundo perca o seu curso, que o mundo perca a sua finalidade. Deus é o começo e é o fim. Ele é o alfa, ele é o ômega. Ele é o mais poderoso. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é tudo em todos. E nós estamos aqui como servos. Então precisamos aprender que Deus age no tempo que Ele quer agir. Ele usa quem Ele quer agir. Ele usou 4 leprosos para causar um barulho de um grande exército. Olha que poder tem o nosso grande Deus. Ao ponto de que quando os sírios estavam fugindo, eles deixaram tudo.
Deixaram tudo. Olha só como que o Senhor pode e como o Senhor faz. Ele espanta os inimigos para que o seu povo receba uma boa notícia. Uma notícia que encheu o povo e os ouvidos dos guardas da cidade de uma alegria imensa, de boas novas. Novas de salvação, novas de esperança. E assim nós vamos para a próxima parte que diz assim, que quando os leprosos foram para o arraial dos sírios, eles também trouxeram boas novas para a cidade. Eles voltaram trazendo boas novas. Olha o que diz versículo 8 ao versículo 11. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes e foram. E os esconderam, voltaram, entraram em outra tenda e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então, versículo 9. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros das cidades, anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Olha só que maravilha, eles trouxeram boas notícias, eles trouxeram boas novas, eles trouxeram o evangelho. Porque o evangelho significa também boas novas, boa notícia. Eles trouxeram um relatório daquilo que estava acontecendo no arraial. Porque não tinha nada lá, não tinha mais pessoas. Só tinha as cabanas, comida e vestes, roupas, prata e ouro. Tanto é que os leprosos chegam lá e entram numa barraca, tem comida, eles comem, porque estão com fome, lógico. Quanto tempo eles não estavam cativos, não estavam lá no cerco? Pelo menos, no mínimo, 1 mês, 2 meses, 3, quem sabe até 6 meses. O cerco, ele ficava até aquele que estavam cercados se entregar. Então isso durava muito tempo. Quanto tempo será que os leprosos estavam sem comida? Sem comer? Talvez se alimentavam só de uma migalhinha, de algum outro animal que sobrasse alguma coisa, porque eles eram os últimos a comer, porque primeiro comia a cidade. Se a cidade estava passando fome, eles então estavam passando muito mais. Então eles chegam nessas barracas, eles chegam no acampamento, entram numa tenda, comem, se fartam, pegam tesouros, pegam ouro, pegam prata, vão, escondem, voltam, outra barraca, faz a mesma coisa, depois um começa a conversar com o outro. Nós precisamos avisar a cidade. Precisamos avisar os nossos familiares. Porque se nós não avisarmos hoje, amanhã podemos ser tidos como culpados. Olha que situação. Então eles prontamente, não, vamos avisar. Então eles voltaram correndo. Muito mais rápido do que foram, porque agora eles estavam com forças, tinham se alimentado. Então eles chegam lá e já gritam para a guarda: ô, alguém aí está escutando? Não, nós fomos lá no acampamento dos sírios. Eles foram embora, lá não tem ninguém. Vamos lá, vamos pegar o que tem lá. Então, prontamente, quem estava em cima na guarda lá do muro, da vigília, já anuncia lá para dentro da casa do rei: os sírios foram embora, vamos lá, olha só que notícia maravilhosa, vamos nos alegrar. E eles ficaram animados, porque o inimigo foi embora. Aquelas pessoas que estavam cercando eles, que estavam o aprisionando de forma com que eles estavam morrendo de fome, tinha sido ido embora. Porque Deus havia agido através daqueles 4 leprosos exatamente quando eles estavam indo. E agora, quando eles estão voltando, eles anunciam o evangelho. Eles anunciam a boa nova. E foram bem recebidos pelos porteiros, ficaram tão alegres que já anunciaram dentro da casa do rei. Essa deve ser também a nossa reação com as boas novas. A nossa reação com o evangelho, a nossa reação
quando alguém traz uma notícia boa, precisamos também ficar alegres, porque é isso que a palavra de Deus deve causar no nosso coração, alegria. O inimigo foi vencido. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Deus. E assim então fez-se ouvir dentro do palácio real. Porém, o rei, ele não fica tão entusiasmado, porque ele imagina que os sírios haviam apenas se escondido para que o restante das pessoas israelitas que estivessem vivas saíssem, então eles fossem capturados. O versículo 12 fala assim: levantou-se o rei de noite e disse aos seus servos o seguinte: agora eu vou, direi o que é que os sírios nos fizeram. Olha só, bem sabe ele que estamos esfamidos. Outra palavra seria, estamos esfomeados, estamos passando fome. Por isso saíram do arraial e esconderam-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos nela. Então o rei ele não crê. O testemunho dos leprosos não foi suficiente para o rei crer, para que o rei tivesse fé naquilo que estava acontecendo, que já aconteceu. Então o rei ele começa a pensar: não pode, eles devem ter se escondido, eles estão esperando nós sair para que eles venham nos pegar e terminar de nos conquistar. Então às vezes a falta de fé faz isso em nossas vidas. Faz com que uma boa notícia comece a se ramificar em algumas outras especulações, algumas outras situações de que pode estar acontecendo algo que eu não estou vendo, que eu não perceba, que eu não tenho conhecimento. Mas a verdade é, os inimigos foram embora. Está na hora de nós retomarmos aquilo que é nosso. Precisamos viver, crer naquilo que estamos ouvindo, está sendo nos comunicado. O que os leprosos tinham a perder? Eles já tinham perdido tudo. Por que eles iam contar uma mentira? Por que eles iam ser enganados? Então ali eles estavam contando aquilo que eles tinham vivenciado, visto, até se alimentaram daquilo que estava nas mesas dos sírios, ao ponto de eles ter saído tão correndo que deixaram tudo. Então eles comeram e voltam a anunciar, o rei ouve, mas porém o rei não acredita. Ele não crê naquilo que ele está ouvindo. Então, o que acontece? Precisaram ver para crer. O finalzinho do nosso texto aqui, versículo 13 ao versículo 15, fala assim: então um dos servos respondeu e disse, um dos servos fala para o rei falando o seguinte: tomem-se, pois, 5 dos cavalos que ainda restam na cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou aqui de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemos homens e vejamos. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei enviou os homens após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. Foram após eles até o Jordão e foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de armas, e que os sírios, na sua pressa, tinham lançado fora. Voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. Olha só. Precisou enviar homens para ir averiguar a situação, se realmente era verídica. Então eles precisaram primeiro ver para crer. Então os comandantes precisaram ir lá, realmente vasculhar, e foram até o Jordão e viram que os sírios não só foram embora, como no caminho foram largando espada, foram largando escudo, foram largando vestes e só foram embora, só fugiram. Então precisou que pessoas fossem lá averiguar para então crerem que realmente os sírios foram embora. Que nós não sejamos assim, que nós possamos crer sem ver, assim como diz lá em João capítulo 20. João 20, versículo 29. Disse-lhe Jesus: porque me viste, crestes?
Bem-aventurados os que não viram e creram. Nós precisamos ser bem-aventurados para que nós possamos crer sem ver. O Evangelho é esse. A palavra de Deus é essa. Precisamos crer sem ver. Às vezes nós queremos ser testemunhas oculares daquilo que é necessário apenas ouvir para crer. A Bíblia é isso. Alguém esteve presente quando a Bíblia estava sendo escrita? De nós? Nenhum. Apenas quem esteve vivo há pelo menos 2.000 anos atrás esteve presente para ver o que foi escrito do Novo Testamento. Agora, do Antigo Testamento, do comecinho da Bíblia, só quem esteve com Moisés. Então nós precisamos crer no falar, no ouvir. Para que nós sejamos cheios do Espírito Santo, precisamos crer naquilo que não vemos, mas que sentimos. Porque Ele está presente, Ele é vivo e Ele está aguardando o momento para voltar e levar a sua igreja consigo novamente. Amém? Vamos finalizar aqui o nosso tempo, vamos finalizar aqui o nosso momento. Concluímos o seguinte: o Senhor sempre está pronto para agir. O Senhor sempre está pronto. Nós, às vezes, que ficamos ali, vamos ou não vamos. O Senhor sempre está pronto para agir. E pode ser que através de uma atitude nossa, tudo pode mudar literalmente do dia para a noite. Foi o que aconteceu aqui nesse texto, foi o que aconteceu aqui nesse momento. Tudo mudou da noite para o dia. Os leprosos estavam, finalzinho da tarde, sentados, conversando com o outro, pensando se iriam entrar na cidade para morrer de fome, ou se iriam morrer de fome sentados ali, ou se eles iriam para o arraial dos Círios. Então eles foram. Eles levantaram e foram. Ou vamos ficar sentados até morrermos, né? Por razão da lepra, esses 4 homens leprosos estavam condenados à morte, mas não impediram de irem ao acampamento dos sírios e voltarem com as boas notícias da libertação do cerco. Então olha só, não se sinta inferior aos outros, porque você não é. Não se sinta insignificante, porque você também não é. Se sinta usado por Deus. É isso que esses leprosos foram, usados por Deus. Eles mesmos estavam se considerando até mortos. Se fosse morrer, era o destino deles. Mas eles foram os precursores, eles foram os anunciantes, eles foram os porta-voz de Deus para anunciar ao rei. Os inimigos foram embora. Nós vencemos essa guerra, porque Deus lutou conosco. E quando Deus luta conosco, nós não perdemos, nós sempre somos vitoriosos, porque a palavra de Deus diz, em Cristo nós somos mais que vencedores. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe e te dê uma semana vitoriosa para honrar e glorificar o nome de Jesus. Amém? Então feche seus olhos, vamos orar e vamos pedir a graça e a misericórdia de Deus para a nossa vida nessa semana que já se iniciou e que possamos viver inteiramente para Ele e sermos usados assim como Ele quer, porque Deus está pronto a agir e Ele quer usar você. Deus abençoe. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse momento, te agradecemos, Pai, por essa ministração, por esse texto da Sua Palavra, Deus, que nos ensina, que nos traz um exemplo extraordinário, fantástico daquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Que nós não venhamos a perder a esperança e muito menos a fé por a situação que nós estamos vivendo no dia de hoje. Sabemos, Deus, do vírus, sabemos, Deus, que muitas pessoas estão sendo infectadas, sabemos que até muitas pessoas estão morrendo por razão disso, mas nós cremos que o Senhor é o nosso Salvador, o nosso Libertador, e o Senhor é que luta por nós. E assim que o Senhor tenha misericórdia em nossas vidas para que possamos, Pai, dia após dia te buscarmos e possamos sempre sentir o Senhor trabalhando em nossa vida e também na vida do nosso próximo, trazendo saúde, vida e também libertação. Que o Senhor seja presente na vida de cada família, na vida de cada lar, também em cada profissional da saúde que está trabalhando incansavelmente nessa situação de calamidade, na situação de pandemia. Que o Senhor use cada profissional da saúde, dando sempre a eles tranquilidade, força, esperança e poder no seu nome. Assim nós oramos em nome de Jesus. Que a graça
e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós, hoje e sempre, para a honra e o louvor do nome de Deus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, Deus abençoe, meus queridos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Aos queridos que nos acompanham aqui de Campo Largo, da nossa igreja, nossa querida amada Igreja Luterana Livre, um abraço, Deus abençoe. Aos queridos e familiares que nos acompanham de outras cidades, também que Deus te abençoe, que Deus te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e te levante o rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Boa noite, Deus abençoe e muito obrigado. Fique na paz de Jesus.